Será que você também sofre ou já sofreu da famosa síndrome do Chapolin Colorado? As pessoas do seu convívio já se acostumaram, como diz o nosso herói, a abusar da sua nobreza? É recorrente em sua vida aquela velha história de você dar a mão e quererem o seu braço ou o restante do seu corpo e assim por diante, quase que sem limites. Esse tipo de comportamento nunca parece ter fim. Pois é. Ou inclusive mesmo em uma confraternização entre amigos, em um barzinho qualquer, na hora de dividir a comanda, todos racham por igual a conta da mesa, independentemente se você tomou apenas um refrigerante ou um suco, enquanto os outros consumiram de uma forma totalmente desproporcional à sua. Complicado e delicado isso, não é mesmo? Bom, fato é em que uma sociedade em que todos competem pelos mesmos recursos, com uma crença coletiva e equivocada baseada na escassez, de que não existe o suficiente para todos, isso é, digamos que, praticamente inevitável. Pois a grande maioria quer ter tudo para si, sem sequer cogitar em pensar nos demais. A tendência natural é imperativa. Em nosso paradigma vigente é acumular, acumular e acumular. Nunca será o bastante. O ego quer porque quer, na hora que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer e quanto mais, melhor. Não é mesmo? E nesse sentido, aquelas pessoas que soltam, que abrem mão dos seus propósitos e interesses particulares, geralmente são passadas para trás e são consideradas como otárias ou bobas. Abusam de sua nobreza até o último fio de cabelo. Quem já passou por uma situação assim sabe muito bem disso, pois já vivenciou na pele o significado dessa expressão. Quem nunca passou, bom, não se desespere. Provavelmente a sua vez também irá chegar, mais cedo ou mais tarde. Mas como é que podemos sair dessa situação? O ponto fundamental a se considerar é que é preciso entender e distinguir que ajudar não é fazer pelo outro. É necessário ajudar o próximo, mas no frigir dos ovos, cada um é responsável pela sua própria vida e pela sua evolução. Não dá para delegá-la para alguém. Ninguém pode crescer pelo outro. Isso é absolutamente incompatível e ilusório. Fazer tudo pelo outro, além de sobrecarregar aquele que está ajudando, ainda pior, impede o crescimento daquele que está constantemente sendo ajudado. De forma metafórica, acostuma-se andar de bicicleta com rodinhas e lutará de todas as formas para que nunca tirem o seu apoio, em um processo totalmente patológico de auto-vitimização, fazendo com que aquele que está ajudando sinta-se mal por romper com esse padrão abusivo de comportamento. Contudo, se você sempre fizer e não permitir que essa pessoa faça, como que ela vai crescer? Como que ela vai se desenvolver? Ou melhor, como é que ela vai fazer aquilo que ela veio fazer aqui? Contribuir para o mundo, contribuir para o todo, com algo único que somente ela é capaz. Somos seres singulares. Todos possuem alguma característica ou um propósito que precisa ser partilhado, ser descoberto e explorado. É muito cômodo permanecer na zona de conforto. E aprender a dizer não em determinadas situações é o verdadeiro estado da arte. Para quem já compreendeu que às vezes a melhor ajuda é somente orientar e permitir que o outro também se desenvolva, sem se sentir culpado por isso, mas pelo contrário, percebendo que dessa forma o melhor tipo de ajuda foi providenciado, aquela que não desampara e nem anula o outro, mas que o faz caminhar com as suas próprias pernas. É preciso, acima de tudo, ter equilíbrio e discernimento, refletir sobre até onde essa ajuda proposta está sendo realmente positiva para ambos os lados. E aí, vamos pensar fora da caixinha? Sigam meus bons! www.cerebralinfluencer.com.br